Sabe, muitas vezes a gente acaba seguindo um caminho que nem foi a gente que escolheu, né? Hoje, vamos mergulhar na arte de quebrar esse molde, de viver uma vida que seja realmente marcante, fugindo desse roteiro que parece que já vem pronto. Para começar, essa observação do Thoreau é, uau, poderosa. Ela dá a entender que, ao simplesmente seguir o fluxo, corremos o risco de chegar ao fim da vida com um monte de arrependimentos guardados, com nosso verdadeiro potencial trancado a 7 chaves. Desde criança a gente ouve essa pergunta, né? É como se fosse a primeira lição sobre a importância de pensar com a própria cabeça, de não ir atrás da multidão só por ir. Só que aí, em algum momento da vida, parece que o jogo vira. A conformidade se torna a regra e não a exceção. A pressão para se encaixar é tão grande que questionar esse pulo no abismo acaba virando quase um ato de rebeldia. Bom, a fonte que a gente está analisando aqui chama esse estado de aceitação passiva de sonambulismo. É como viver no piloto automático, sabe? Sem nunca parar para questionar as regras do jogo. E não, isso não é nenhuma teoria da conspiração. É só um padrão que vai se espalhando, um padrão de se contentar com o bom o suficiente. Uma vida que oferece pouco risco, é verdade, mas que em troca também oferece pouquíssima recompensa. Aquela segurança morna, sabe? Sem a chama da aventura. O autor chega a listar algumas atitudes que seriam um caminho direto para essa vida de desespero silencioso. E olha, faz a gente pensar. Aceitar o que dizem sem questionar, sonhar em abrir um negócio, mas nunca dar o primeiro passo. É quase um manual para uma existência segura, previsível e talvez por isso mesmo bem insatisfatória. E essa parábola dos 5 macacos é simplesmente brilhante para ilustrar essa mentalidade. Eles mesmos passam a fiscalizar uma regra sem nem saber por que ela existe. Eles viram guardiões da própria prisão, punindo qualquer um que ouse desafiar uma norma que nem eles entendem. Tá, mas qual é a alternativa, então? Bom, tudo começa com uma ideia bem radical. A de que é possível, sim, estabelecer os próprios termos para o que significa sucesso e felicidade. Então, aqui está o ponto-chave. É sair da posição de quem aceita passivamente as coisas e passar a ser um criador ativo da própria vida. É a diferença entre receber um roteiro pronto e começar a escrever o seu próprio. Pensa só, se alguém parasse agora e vivesse por essa simples frase, a vida dessa pessoa nunca mais seria a mesma. É como se dá permissão para ser o arquiteto da própria existência. E isso não é só teoria, não. Dá uma olhada na história do Bernard Lopes. Ele transformou a vida dele completamente quando tomou uma decisão drástica. Trocou a segurança da rotina pela total incerteza da aventura. Claro que escolher um caminho novo significa encarar obstáculos. E olha, o maior deles, muitas vezes, é interno. É aquela barreira que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo. A fonte sugere que o nosso medo é uma combinação de 3 coisas. E a maior parte, veja só, é o medo da mudança em si. Parece que o desconhecido assusta muito mais do que a possibilidade de falhar. O processo para superar isso não é sobre virar uma pessoa sem medo nenhum, não. É sobre desenvolver uma estratégia para gerenciar o medo. É transformar aquilo que paralisa em algo que impulsiona. Ok, depois de lidar com a muralha interna, a gente dá de cara com os obstáculos externos. Aquelas pessoas que fazem de tudo para manter as coisas como estão. Os guardiões, ou gatekeepers, mantêm o controle definindo quais são as escolhas aceitáveis. Eles fazem o caminho deles parecer o único possível. São os defensores do famoso, mas sempre foi feito assim. Essa ideia nos faz questionar o propósito de várias instituições que a gente considera normais. Por exemplo, será que a educação superior prepara mesmo para uma carreira ou ela reforça a obediência social? É um questionamento fundamental sobre se o objetivo que eles dizem ter é o objetivo real. A pesquisa é clara. Quando quem está por baixo, o azarão, joga seguindo as regras de sempre, a chance de perder é enorme. Mas, quando essa pessoa muda as regras do jogo, ela vira favorita para ganhar. Isso é a estratégia do azarão em ação. Encontrar um jeito criativo e sem violência de subverter o sistema. Ele não tentou ganhar dos outros com mais dinheiro. Ele simplesmente mudou a dinâmica do jogo inteiro. Então, se a gente se liberta desses caminhos de sempre, de onde vem a segurança? A resposta, ao que parece, é olhar para dentro e não para fora. A grande virada de chave é essa: parar de depender de um empregador e passar a depender das próprias habilidades. É uma transição para uma autossuficiência radical. O objetivo passa a ser construir uma vida em torno de um trabalho que ofereça flexibilidade, liberdade e que gere valor de verdade,
em vez de simplesmente trocar horas por um salário no fim do mês. E o mais curioso é que a barreira para entrar nesse novo tipo de segurança costuma ser bem baixa. Essa revolução pessoal muitas vezes não exige um grande investimento de capital. No fim das contas, a ideia aqui não é dar respostas prontas, mas sim incentivar um novo jeito de fazer perguntas. É um convite para cada um pegar a caneta e começar a escrever as próprias regras. As regras para uma vida de fato notável. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.